Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas do canal LV Investimentos e hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês como analisar uma ação para que você possa realizar a compra desse ativo e ter esse ativo na carteira. Então, antes de eu entrar nos indicadores que eu mais gosto de olhar para a gente fazer a compra de uma ação, eu vou falar o que para mim é o principal fator para você ter uma ação na sua carteira. Então, antes de eu começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e o primeiro fator para a gente analisar uma empresa é você fazer uma análise fundamentalista. Lucas, o que é uma análise fundamentalista? É você conhecer o capital dessa pessoa sem ser em valores financeiros. Isso é muito mais de quem está trabalhando, como funciona a empresa, o setor que a empresa atua, se é um setor que vai continuar daqui a alguns anos. Então, eu separei para vocês 5 pontos bem explicitados aqui, que é o primeiro ponto, como que a empresa faz dinheiro. Pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer ser acionista de uma empresa é saber como que ela faz dinheiro. Um exemplo que eu vou dar para vocês é sobre a Sanepar. A Sanepar faz dinheiro como? Pessoal, a Sanepar faz a concessão tanto de água como de esgoto da região do Paraná. Então, a gente sabe que, como a gente tem uma empresa de saneamento, é uma empresa que a conta chega todo mês. Então, eu sei muito bem como que a empresa faz dinheiro. O segundo fator que eu gosto muito de saber para fazer uma análise fundamentalista e você deveria ter na sua mente das suas empresas é qual é a história da empresa. Pessoal, isso vai de muito antigo. Se você quiser se aprofundar, tem muita história. Uma empresa listada em bolsa hoje tem muita coisa para a gente pesquisar. Hoje com a internet está muito fácil, então faz muito sentido você procurar pela história da empresa. Terceiro, quais os diferenciais fazem a empresa se destacar na concorrência? Pessoal, se é uma empresa que está num setor onde tem muita concorrência, onde ela tem uma fatia de mercado muito pequena, você tem que entender quais são os diferenciais dessa empresa. Porque se ela for só mais uma no meio de várias, ela vai acabar ficando pelo tempo. Ela tem que ter um diferencial para buscar o crescimento e, principalmente, buscar ficar sem prejuízos e sem se desvalorizar com o tempo. O quarto ponto da nossa análise fundamentalista é quais são os desafios mais sérios que a empresa encara. Você tem que saber muito bem quais são esses desafios e saber se a empresa está correndo atrás deles ou não. Porque quando a empresa fala que está tudo bem, muito, pessoal, dá para perceber que a empresa talvez não conheça seus desafios. Isso pode ser um grande problema. E para finalizar a nossa análise fundamentalista, para a gente entrar principalmente nos indicadores da empresa, são, que eu acho uma parte muito principal, que é o quinto ponto. Quem são os controladores? Pessoal, esse é um ponto primordial. Hoje em dia é muito fácil você achar quem são os controladores da empresa. É só você pesquisar sobre o ativo que você quer comprar para ver se esses controladores sabem o que estão fazendo, se eles têm uma história dentro do setor, uma história dentro da empresa. Então, esse quinto ponto, muita gente não vê como importante, mas é muito importante. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar a parte principal desse vídeo, que é mostrar os indicadores que eu olho e que eu mais gosto de olhar para a gente analisar um ativo. Depois de a gente fazer toda uma análise fundamentalista e você achou uma empresa boa, com bons controladores, com um bom setor, uma empresa que tem desafios bem definidos, que está correndo atrás disso, agora a gente vai entrar na parte financeira, a parte que a gente vai analisar os indicadores de uma empresa. Aqui eu estou usando como exemplo Sanepar, porque eu já citei ela no vídeo com vocês. Então vamos para o primeiro indicador que eu gosto muito de analisar, que é o CAGR. Para quem não conhece, pessoal, o CAGR, que é esse CAGR, ele pode ser tanto dos lucros quanto da receita. E o que significa o CAGR? O CAGR é, pessoal, o crescimento anual composto. Ou seja, se a empresa está com um crescimento anual composto nos últimos 5 anos dos seus lucros de quase 11%, significa que uma média de crescimento dos lucros da empresa nos últimos 5 anos é 11%, que já vou falando para vocês, é uma boa média e Sanepar está com indicadores muito interessantes, mesmo depois dessa grande subida que a ação deu. Eu gosto de analisar o CAGR tanto dos lucros quanto da receita. Pessoal, quando a empresa tem esse indicador negativo, eu já não sou muito fã de como a empresa está sendo gerida.
E quando ela tem um número positivo como esse, que é maior que 10%, eu considero um bom número. Agora nós vamos falar sobre o ROI. Pessoal, o que é o ROI? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. O que isso significa, pessoal? É o quanto a empresa está conseguindo ter de retorno a partir dos seus resultados. Então, um ROI, aqui até falo no Investidor 10, se você colocar nessa interrogação que valores acima de 15% geralmente são bons. E o que a gente pode ver aqui? Que Sanepar tem dado uma grande subida no seu ROI, hoje está acima dos 15%, e o ROI é uma ótima forma de achar boas empresas que rentabilizam bem o seu patrimônio. Outro indicador que eu gosto muito, muitas pessoas não analisam, é a margem líquida. Pessoal, é claro que tem setores que a margem líquida é muito mais atrativa e setores que a margem líquida é muito pequena e eu não gosto de investir. A Sanepar tem uma margem líquida de quase 25%. O que isso significa? É o lucro líquido sobre a receita. Ou seja, se a Sanepar tem um lucro de uma receita de 100, quer dizer que 24,53%, ou seja, 24,53 desses 100 é a sua margem líquida. É uma margem muito interessante. Um exemplo de uma margem que eu considero uma margem não atrativa é a margem de setor de varejo. É uma margem muito baixa e é uma guerra de preço, porque não tem um diferencial competitivo. Então, eu não gosto desse setor, principalmente pela sua margem ser muito enxugada. Agora, saindo um pouco do mercado financeiro, falando outro exemplo de margem líquida muito pequena, é de supermercados. Você já deve ter ouvido falar que supermercados eles têm que vender muito porque a margem líquida deles é muito pequena. Eles tiram um lucro líquido muito pequeno perante a sua receita. Por isso, ao meu ver, não é um setor tão interessante assim como boa parte do varejo. Agora, falando sobre os outros dois indicadores com vocês, esses são um pouco mais clássicos, a maioria do pessoal já conhece, que é o PL e o P sobre VP. O que significa o PL, pessoal? O PL nada mais é que o preço sobre o lucro. Ou seja, se aqui está 5,17, quer dizer que em um pouco mais de 5 anos, com os lucros que a Sanepar está tendo, ela já paga o seu preço atual, que é um PL muito atrativo. Outra coisa é o P sobre VP, que é o preço sobre seu valor patrimonial. Por que eu acho esse indicador muito bom e fantástico para você fazer uma análise de uma ação? Quando este indicador está abaixo de 1, quer dizer que o seu valor patrimonial, ou seja, todos os ativos que essa empresa tem, é maior do que o preço que ela está cotada hoje. E no caso de Sanepar, como está 0,81, está com 19% de desconto com relação a esse indicador, que é realmente fantástico. Isso no mercado americano, que é um mercado muito mais eficiente, é muito mais difícil de você encontrar. No Brasil, nós temos diversos ativos assim. Claro que Sanepar é uma empresa estatal e geralmente as empresas estatais têm o PSOPP um pouco menor. Outro exemplo que a gente pode dar é o Banco do Brasil, que é um banco fantástico, que tem um lucro muito grande, uma empresa que está crescendo muito, mas é muito difícil. Se eu não me engano, pessoal, nunca teve na história o Banco do Brasil com um P sobre VP maior do que 1. Claro que, por ser estatal, ele é um pouco menor, mas quando está bem menor, como é o caso de Sanepar, a gente tem que ficar de olho mesmo sendo uma estatal. Quer dizer que é uma empresa bem gerida. Claro que olhando todos os indicadores e fazendo uma boa análise fundamentalista, como eu falei para vocês. Agora, de bônus, eu vou falar um que todo mundo olha e muitas vezes erroneamente, que é o dividend yield. O que a pessoa geralmente faz? A pessoa começa a investir, olha o dividend yield e fala, nossa, o dividend yield realmente é um indicador muito bom, a empresa está me devolvendo dinheiro sem cobrar imposto. Então, eu vou pegar a empresa que tem o maior dividend yield. Pessoal, não é assim que funciona, porque o dividend yield é um indicador do passado. Ele se refere aos últimos 12 meses. E nada disso quer dizer que nos próximos 12 meses, nos próximos anos, vá se repetir ou vai aumentar. Então, você tem que ficar muito ligado quanto a isso. O dividend yield é, sim, um ótimo indicador para analisar, mas para você fazer um dividend yield, eu acho muito mais interessante fazer um dividend yield projetado, ou seja, você vê o histórico da empresa, pegar seus resultados e fazer uma projeção para o próximo ano. Assim é o melhor jeito de fazer sobre o dividend yield. Então, pessoal, eu fiz aqui toda uma análise, como eu gosto de analisar uma ação. Principalmente, lembre-se, para mim é essencial a parte fundamentalista, você entender no que você está investindo. Quando você passa por essa análise, gostou da empresa, aí sim você chega nos números, analisa os indicadores para ver se realmente faz sentido ou não ter uma empresa na carteira.
porque eu poderia muito bem vir aqui, pegar uma empresa, vamos supor, do setor de aéreo ou o setor de construção civil, que são setores que eu não gosto, fazer só uma análise dos indicadores, vai que eu acho uma empresa que tem esses indicadores bons, eu vou lá e compro. Porém, pessoal, não passa na nossa análise fundamentalista, que não é um setor que tem tanta diferencial, não é um setor que eu gosto. Então, faça primeiro a análise fundamentalista para depois entrar nos números. Essa é minha dica para vocês. Lembrando que nada que eu falei para vocês, mostrei Sanepar, se tem o Banco do Brasil, se tem empresas de varejo, se tem empresas de construção civil, nada que eu falei para vocês é uma recomendação de investimento. Esse vídeo é para vocês estudarem, analisarem e, se faz sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual empresa que hoje você acha que está com bons fundamentos e bons números. Muito obrigado e até o próximo vídeo.